Bom dia, Padre Adalton, tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bom, graças a Deus, mais uma segunda começando, e nós aqui de novo, né? E nós aqui de novo, uma segunda um pouco chuvosa, graças a Deus não caiu a chuva que caiu em Campinas na noite de ontem, que deu alagamentos em alguns pontos de Campinas, lá a chuva chegou mais forte já na noite de ontem, mas temos esse alerta da Defesa Civil do Estado aqui para a região de Campinas. Eu achei estranho que eu não ouvi chuva essa noite, agora parece que, olhando por aí, tem vários lugares que choveu até que bem. Choveu bem. Olha... eu também acordei de manhã, falei, nossa, parece que caiu água aí, mas eu nem percebi. Sinal que dormimos Na hora bem. que eu levantei pra missa, tava começando a garoar, mas não vi tão molhado assim. Eu falei, olha, a coisa foi boa. Padre, o que o senhor trouxe para esse início de semana? Bom, eu trouxe atendendo aquilo que vocês colocaram na semana passada, né? Que um ouvinte pediu falar por que o padre não casa. Exatamente. Luiz de Campos Pacheco que mandou a pergunta. Quem foi? Luiz de Campos Pacheco. Tá, então pro Luiz e para outros que têm essa curiosidade, né? O padre, quando ele se ordena, ele é chamado a fazer um voto que nós colocamos como voto de celibato. Então vamos entender um pouquinho o que é para depois explicar o porquê. Então o celibato é um estado ou uma condição de uma pessoa que assume uma realidade voluntária de vida para poder viver dedicando-se exclusivamente a um determinado ponto. Então no Evangelho, por exemplo, nós vamos encontrar isso, né? Em Mateus, capítulo 19, versículos 10 a 12. Hoje, vocês me desculpem, eu vou entrar num assunto mais religioso porque foi pedido, né? Que ele vai falar que o amor ao reino dos céus deve ser a medida de todos aqueles que se colocam exclusivamente a serviço do reino. E não existe nenhuma oposição entre aquele que deseja viver o celibato com aquele que vai viver a realidade do reino de Deus. Porque, de acordo com a Bíblia, é uma questão de opção. Muita gente fala, mas lá no livro do Gênesis está dito que o homem deve casar para crescer, multiplicar, mas a questão do celibato, ela entra nessa outra dinâmica que é dizer, olha, é uma outra opção feita como dom, como resposta. Na carta aos Coríntios, nós vamos encontrar um trecho, eu vou ler algumas coisas aqui, vocês me desculpem, né? Está lá assim, digo isto, porém, como por concessão e não por mandamento. Contudo, queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem o dom próprio que Deus lhe deu. Deste modo, podem escolher este ou aquele. É São Paulo falando sobre a situação de ser ou não ser casado. Ele se dedicava somente ao anúncio do Evangelho. Depois, mais adiante, ele ainda vai dizer, no capítulo 7, de 29 a 31. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, e também se abreviam as nossas oportunidades para servir o Senhor. O que doravante, os que têm mulher, sejam como se não a tivessem, os que choram como se não chorassem, os que folgam como se não folgassem, os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não usassem, em absoluto por aparência, porque tudo isso passa. Então aqui Paulo está no momento em que as perseguições começam a acontecer, e ele vai dizer que nós precisamos estar livres, livres para agir e livres para assumir e tomar posição, sem nos preocuparmos com a realidade que está em volta de nós. Então, nesse ponto, São Paulo fala que nós temos que ter esta visão. Num outro trecho, no Evangelho de Mateus, 22, 37 e 38, nós vamos dizer que quem quiser viver a plenitude do amor a Deus e a observância a seus mandamentos, devem dar prioridade à vida cristã. São Paulo volta, na carta aos Coríntios 7,32, destacar que nesses tempos de crise e perseguição, sejamos livres de todas as preocupações para abraçar apenas a questão do reino dos céus. Então, nesse próprio contexto de perseguição,
é que ele nos orienta a viver desta maneira, né? Então daí vai voltar em 1 Coríntios 7, em 1 Coríntios 9 e aí para frente. Então nesse sentido nós concluímos, o celibato bíblico é uma opção voluntária por parte de alguém que deseja viver no estado ou em condição de solteiro, abstendo-se de qualquer prática sexual. Por isso é um dom que Deus dá. É concedido, né, a alguns, não por interesse, mas não imposto, mas como vocação natural. Então, primeira coisa, quero tirar essa ideia de que o celibato seja uma contrariedade a uma norma inicial da criação humana. Bom, então, biblicamente isso existe, sempre existiu. Na história dos profetas, a maioria deles se tornavam profetas e eram celibatários, eram pessoas que não tinham a ligação com mulheres no casamento. Nos apóstolos nós temos várias ligações desse tipo e temos também aqueles que, ao contrário, tinham suas esposas. O próprio Pedro, o primeiro papa, era casado, então nós não temos nada contrário a isso. Mas com o passar do tempo isso virou costume, norma e fundamento. Então, só para a gente ver, como que aconteceu na igreja? Primeiro, não se tinha uma exigência. Então, quando a gente olha os primeiros padres da igreja, no primeiro século, muitos eram casados e muitos não eram casados. Aí a gente fala de Pedro e Paulo, por exemplo. Paulo optou por não casar para só servir o reino. Pedro, quando Jesus o chamou, já era casado e continuou. Quando que começa a haver essa preocupação? No momento em que as perseguições romanas começam a acelerar-se e, de repente, a vulnerabilidade daquele que se coloca a serviço do evangelho acaba criando uma certa situação de desgaste. Se eu tenho família, eu coloco em risco toda a família, tudo mais, então começa a haver um momento em que isso começa a ser refletido. Essa proibição primeira foi sancionada no Concílio de Elvira, no ano de 304. Então faz muito tempo que isso entrou. Demora um tempo para ser colocado em prática, por quê? Porque essa realidade de perseguição não era universal. Então aqueles que estavam mais distantes do centro de poder não sentiam essa necessidade e continuavam vivendo sua vida normal. Aqueles que estavam... Então isso começa a aparecer aos poucos e vai ganhando espaço. No século III, então, isso aparece e ele vai ser instituído oficialmente como norma. E aqui uma coisa que é bom dizer, não é um dogma, é uma norma. Por isso pode mudar a qualquer momento. Foi instituído pelo Papa Inocêncio II, que ele foi Papa entre 14 de fevereiro de 1130 a 24 de setembro de 1143. Qual era a preocupação nessa época? A igreja estava se expandindo, era o alto período da Idade Média. E aí o que acontece? Começam a aparecer muitos que se autoproclamavam padre, se autoproclamavam sacerdote e queriam realizar a prática dos sacramentos, queriam fazer como uma espécie de simonia. O que é isso? É quando a pessoa usa disso para poder obter lucro. Tanto que esse é um dos casos, né? Quando alguém sabe que algum padre faz qualquer situação religiosa, seja um casamento, um batizado ou alguma coisa para oferir lucro disso, né? Ou então você me convida para benzer sua casa, eu vou lá para benzer a casa e peço para você me dar uma gratificação, porque então isso daí é um crime canônico que o padre pode ser afastado, né? Então a pessoa tem que ter isso. Se ela quer contribuir, ela contribui com a igreja, né? Com a comunidade. Então isso que é uma questão apresentada. Então dessa forma o celibato ele entra dentro desse contexto. Nós já estamos no Concílio de Latrão, que foi entre 1122, 23 e 1139, e a partir dele é que ficou então decretado que os padres não poderiam casar-se, ou mesmo se relacionar com concubinas, porque daí começa a acontecer isso, eu não posso casar, mas eu vou ter uma puladinha de cerca para cá, para lá, etc e tal.
O sacerdote, ele pode pedir dispensa do celibato? Ele sofre alguma... Não. Eu posso, se eu não quiser mais ser celibatário, eu posso pedir dispensa e automaticamente eu fico dispensado da condição de padre. Porque a partir de latrão, essa passou a ser uma condição. Entendeu? Eu não posso ser padre se eu não tiver a opção livre pelo celibato. Eu faço o voto do celibato, assumo o celibato e vivo isso. Ele não é afastado, então, da igreja? Ele continua exercendo alguma função? Não, ele pode ter função, mas não como padre. Sim. Entende? Eu falo isso. Eu, graças a Deus, até hoje, com 30 anos de padre, vivo muito tranquilamente o meu celibato. Né? Trabalhei isso durante a minha formação, é uma vocação que tenho, me dá uma liberdade muito grande de agir, né? De poder ter convivência com as pessoas sem nenhum outro interesse ou nenhuma outra situação. E falo tranquilamente, se amanhã depois eu perceber que afetivamente eu esteja abalado, ou afetivamente eu esteja passando por um momento de crise e que necessite de uma outra condição de vida, não custa dizer, olha gente, muito obrigado, até aqui eu vivi e fui fiel ao meu celibato, daqui para frente eu vou querer viver uma outra vida. Mas isso fruto de uma reflexão, fruto de um processo todo. Né? Eu falo que eu, para mim, como princípio, eu não admito e eu não consigo conceber uma vida dupla. Ou é ou não é. Né? E se tem uma coisa que me deixa muito chateado é isso. Eu, particularmente, procuro viver intensamente esta situação. Se houver um momento ou outro que me pareça estar fracassando nesse objetivo, não custa dizer e de cabeça erguida poder dizer, olha, eu estou saindo por esse motivo. Né? Então, ninguém vai precisar me afastar, você pode ter certeza disso. O bispo não vai precisar vir para mim e falar, a partir de hoje você não pode mais porque tem essa... Não, ou eu sou ou não sou, é o que eu penso, e acho que tem que ter essa clareza, né? Então, o celibato ele entra oficialmente com o Concílio de Latrão, 1139. O Papa era o Inocêncio II, decretou isso, e a partir daí passou a ser condição. Então, se você quer ser padre, você precisa fazer o voto do celibato. Por isso que durante o tempo do seminário há todo um acompanhamento. Infelizmente, no Brasil, nos últimos anos, né, principalmente durante o pontificado de João Paulo II, isso não foi levado muito a sério. Né, e se destruiu muito essas coisas, entre outras coisas que o pontificado dele destruiu na igreja. Mas foi um período assim, então, que nós tivemos esse abandono. Hoje está retomando muito isso, então o seminarista tem que ser acompanhado, tem que ser visto, porque o celibato não é só não casar, mas é desenvolver uma vocação de entrega total e restrita à causa que você está assumindo. Não é porque você fala é só não casar, tudo bem, vamos deixar de lado, não casa, mas manter uma vida por aí, dar uma escorregada para cá, tira umas férias para lá e... Não é isso. O celibato é um compromisso sério que você vive. Ou você vive isso ou você não vive. Né? Não dá para ter uma outra dimensão. Olha como que o Código de Direito Canônico diz, e também um documento chamado Pastores da Bovobis. O ministério sacerdotal entendido e vivido como conformação a Cristo Esposo Bom Pastor requer dotes e virtudes morais e teologais, sustentadas pelo equilíbrio humano e psíquico particularmente efetivo, de modo a permitir que o indivíduo se predisponha adequadamente a uma doação verdadeira de si mesmo, de maneira livre, na relação com os fiéis e numa vida celibatária. Então isso me dá liberdade de poder estar tranquilo. Existem 5 conceitos que estão ligados a essa dimensão do celibato. Primeiro, o conceito de castidade, o conceito de virgindade, vocação virginal, celibato e celibato sacerdotal. Muita gente confunde essas coisas todas, né? Então, primeiro, o celibato é esta condição de uma oferta total de uma pessoa a um serviço adequado. Celibato sacerdotal, a comunidade cristã. Então, quem é minha esposa? Minha esposa é a comunidade que eu sirvo.
e devo tratá-la com a dignidade de quem a ama acima de tudo e de quem faz tudo por ela, de quem consome sua vida por ela. Como você, no seu casamento, assume falar isso diante da sua esposa. Né? Prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te em todos os momentos. É isso que o marido promete para a esposa, é isso que o padre promete para a igreja. Então a minha comunidade é a minha esposa. Eu devo amá-la, respeitá-la, ser fiel a ela, não ter outro amor na vida. Então esse é um compromisso que nós assumimos. Né? Eu particularmente posso dizer por mim, eu procuro viver. Se tem quem não viva, o problema é dele, mas eu tenho essa vocação e vivo isso com alegria, graças a Deus. Né? E vincula-se a vocação virginal, mas não se identifica com isso. Quer dizer, o fato de eu ser vocacionado para viver esta experiência celibatária não exige de mim uma vocação virginal anterior. Quer dizer, então antes de ir para o seminário, antes de fazer essa situação, eu posso ter tido um outro momento na minha vida, então sem nenhum problema. Em alguns outros casos, você tem uma exigência que não é da igreja, mas em algumas situações a pessoa sente no seu coração o chamado à virgindade e vai guardar a virgindade para a vida toda. Tem muitos santos que se destacam por isso. Né? A gente vive recordando isso, mas isso é uma vocação pessoal e individual. Então, nós podemos dizer que para ser padre, você precisa ter o celibato. Mas numa vida de casado, não pode ser celibatário. Porque uma das condições que legitima o seu matrimônio é a vivência plena da sexualidade com sua esposa. Mas aí vem o segundo ponto. Tanto eu como padre e você como casado, nós somos chamados a viver a nossa castidade. E o que é a castidade? A castidade é o estado de integração positiva da sexualidade com a pessoa. Então eu sou chamado a ser casto, e como eu sou casto? Vivendo bem o meu voto de celibato. Você é chamado a ser casto, vivendo plenamente a sua sexualidade dentro do matrimônio. Porque a castidade supõe a não infidelidade, ou supõe a fidelidade plena à situação que você assumiu. Então hoje a igreja entende que um padre, ele precisa ter este dom, este chamado, para viver o seu celibato. E a própria condição que a igreja coloca é isso. Né? Então eu tenho que me dedicar à minha paróquia integralmente, exercendo a minha missão integralmente em função disso. Então não tenho outras situações. Né? O marido tem que se dedicar integralmente à sua casa, à sua esposa, viver isso com toda a intensidade. Então, dessa mesma forma. A forma como a igreja hoje é composta e administrada tem isso. E eu sou livre porque, como agora, dia 10 de fevereiro, estou saindo de Capivari, estou indo para uma outra cidade. Começo vida nova lá, com toda a liberdade que eu tenho aqui. E tudo aquilo que eu me dediquei aqui, eu vou me dedicar lá. Agora, se eu tenho família, eu já tenho que ter triplas preocupações. Né? Como vai ser, como que eu vou arrumar escola para os meus filhos, como que eu vou fazer isso, como que eu vou fazer aquilo, papapá. Eu para levar 2 cachorros, eu já estou perdendo pelo cabelo para ver se tem quintal, se tem espaço para ficar. Imagina se eu tivesse mulher e filho. Entende? Quer dizer, então são situações que a gente vive. Outras igrejas não têm essa exigência porque muitas vezes estão configuradas a uma situação local. Né? Então você tem muitas igrejas que é uma questão de administração local. Você é pastor ou está atuando na igreja aqui, não vai sair daqui. Ou outras hoje começam a ter as confederações religiosas, onde um pastor daqui de repente é promovido para outro lugar ou coisa assim. E elas já começam a pensar essa situação. Porque isso, quando tem uma remoção, gera uma série de transtornos também. Então, o motivo do vínculo do celibato é este. Primeiro é um chamado, é um dom. Por isso mesmo você não vai ter qualquer um a qualquer hora querendo ser padre, porque precisa, quem quer ir para o seminário sabe que essa é uma exigência. Então eu tenho que saber, eu estou disposto a viver isso? Se eu quero ir para o seminário,
sem ter essa predisposição, eu já nem sou aceito. Que é uma das condições que eu tenho que trabalhar na minha vida. E durante o seminário, há um acompanhamento psicológico, há todo um acompanhamento que vai me ajudando a interagir com essas situações. Certinho, então. Respondido, Luiz. Está respondido, então? Então não muitos falam, está na Bíblia. Diretamente dizer tem que ser não, mas tem orientações para isso que você vive com essa dignidade, com essa liberdade maior. E por outro lado, como vocação, vai entrando no meio da igreja em função dos contextos que percebe essa liberdade que o padre precisa ter no seu agir. Certo? Padre, certinho, então. Então tá aí, semana que vem nós estamos aí. Se tiver Semana outra sugestão... Semana que vem estamos aí e hoje temos que ter um pouquinho hoje eu de tô animação, eu tô me preparando pro velório hoje, viu? Pro velório eu acho hoje? que hoje começa. Meu Deus Se do Deus céu. quiser, o ano que vem, vamos em busca do título da 2ª divisão. Meu Deus, Eu- não fale isso. É a única forma de ver se esse time cria vergonha na Na cara. cara, né? Você tem um bando de flanelinha, um bando de dirigente que quer só tirar proveito nas Explanador. custas dos outros. Então tá na hora de cair. Se for preciso, caia pra 3ª pra ver se cria vergonha. Ou acaba, ou vai ser time de verdade. Porque do jeito que tá, não vale a pena. Tá vergonhoso nosso São Tá Paulo. bom? Um bom dia, um ótimo.